Olá, boa tarde. Estamos de volta com o nosso Esquenta do Espaço das Profissões 2021, realizado pela Universidade Federal de Goiás. Este programa está sendo compartilhado com a Rádio Universitária da UFG e será transmitido na quinta-feira, ao meio-dia. Olha, o Espaço das Profissões será digital mais uma vez, já que estamos enfrentando a pandemia da Covid-19. O Espaço das Profissões começa na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, com várias informações sobre cursos e áreas de conhecimento para te ajudar a escolher a sua profissão. Mas antes, vamos dar algumas orientações sobre ingresso, sistema de cotas, acessibilidade e permanência aqui na UFG. E você que está nos assistindo ao vivo, pode mandar as suas dúvidas pelas redes sociais, aplicativo da TV UFG ou pelo nosso WhatsApp 991811406. Hoje é dia da gente falar sobre reserva de vagas e livre concorrência nas universidades federais e também sobre o trabalho das comissões de verificação que garantem que os estudantes que realmente se encaixem nas cotas possam acessar a universidade. Quem vai falar sobre isso conosco é a coordenadora de ações afirmativas da UFG, Marline Dornelas de Lima. Marline, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, meu companheiro Bruno. É bom estar aqui com vocês mais uma vez na TV UFG. Obrigado. Junto com a Marline, ela já adiantou aí, nós temos também o Bruno Anaquiri, que é estudante de Direito aqui na UFG. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Estamos aqui para ajudar o pessoal que tem interesse em ingressar na Universidade Federal de Goiás, né, e representar esse espaço das profissões que há muito tempo vem ajudando os estudantes, os ingressantes na universidade a sanar as dúvidas, questões sobre as carreiras. Ok, muito obrigado. Completando aqui o time que vai estar nesta tarde falando aí sobre ações afirmativas e também as cotas nas universidades públicas, nós temos a Josiane Carvalho, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, o que vai tornar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo acessível para mais e mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição no início do bloco, para que as pessoas com baixa visão ou deficientes visuais consigam imaginar ou visualizar como somos e o ambiente em que estamos. Então, eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Marcelo Pedro, eu sou um homem negro, eu tenho os cabelos raspados. Hoje eu estou vestindo uma camiseta na cor preta, estou sentado em uma cadeira também na cor preta e um fone de ouvido preto. Atrás de mim, a parede é branca. Eu vou ler também a autodescrição da Josiane Carvalho, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais. A Josiane Carvalho é uma mulher que tem cabelos na altura dos ombros, lisos e com mechas loiras. Hoje ela está com o cabelo preso, no formato rabo de cavalo. A Josiane, ela tem a cor da pele branca e os olhos castanhos. Ela está vestindo uma camiseta também na cor preta e a parede atrás dela também é branca. Eu vou pedir para a professora Marline, por gentileza, fazer sua autodescrição para os nossos telespectadores e ouvintes. Então, meu nome é Marline Dornelis de Lima, eu sou uma mulher negra, de pele parda, eu tenho os cabelos encaracolados na altura do ombro, eles estão soltos hoje, estou usando uma argola dourada, com uma camisa rosa clara, atrás de mim tem uma estante com muitos livros, e no meu lado esquerdo tem um quadro do meu filho dançando, e a parede é branca, e no momento eu também estou usando um óculos de uma armação mais escura com detalhes dourados. Ok, muito obrigado, professora. Bruno, por gentileza, sua autodescrição. Olá, eu sou o Bruno Cambeba Naquiri, estou sentado, sou um homem negro, tenho um cabelo baixo,
Estou sentado atrás de mim, tem uma parede branca com alguns quadros representando a cultura indígena e algumas fotos da minha família nessa parede. Ok, muito obrigado, Bruno. Pois bem, professora Marline, falei aqui de ações afirmativas. O que são essas ações afirmativas? Então, Marcelo, eu queria de novo agradecer essa oportunidade, né, que o Espaço das Profissões e a TV UFG vem dando. Eu acredito que esse é um serviço de informação e esclarecimento para a comunidade jovem, né, tá conhecendo um pouco mais também da nossa universidade. A gente tem a Coordenação de Ações Afirmativas, que ela surge ainda em 2014 na nossa universidade, e a principal contribuição dela é acompanhar as políticas públicas, né, e uma das principais políticas públicas de ação afirmativa é as cotas, a lei de cotas, mas também a gente tem outras políticas internas, e o objetivo dela, Marcelo, é uma política de reparação, né, de quando o Estado brasileiro, a partir da lei de cotas, ele declara que ele precisa fazer políticas que possibilitem a juventude ou negra, indígena e outras comunidades a entrar na universidade, porque a gente sabe que houve aí, historicamente, né, uma desigualdade, seja ela racial, seja ela social, seja ela de gênero, né, então a gente sabe que essas camadas que foram discriminadas durante todo o nosso processo histórico, eles precisavam e precisam ainda dessas políticas. Então eu costumo dizer que é uma política de reparação, de retratamento histórico com algumas camadas da população. E a principal que a gente vai falar hoje é a lei de cotas, né, que trata do ingresso a esses estudantes que a gente vai estar conversando. Mas, de fato, depois que o estudante entra, a gente também tem que se preocupar com a vida acadêmica desse estudante e até a sua formatura, né? Então, é esse compromisso que a CAF tem de acompanhar essas políticas para ver se elas são efetivadas na universidade e conversar com toda a comunidade sobre isso, né? Fazer campanhas, porque no momento que a diversidade entra na universidade, a gente precisa fazer ela ser real e efetiva e digna. Então, eu costumo definir ações afirmativas nesse sentido. Ok. Agora são 4h07. Nós estamos ao vivo pela TV UFG, no canal 15.1, sinal aberto, também pelas redes sociais. Olha só, eu quero agradecer a audiência e participação da Lilian Maria Adorno Molier. Ela está aqui junto com a Maria Betânia Sardeiro dos Santos, a Roseane Maria e também a Maria de Fátima França Rosa, todas ligadas aqui no Mundo UFG nesta tarde de quarta-feira. O Bruno, queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você entrou na UFG. Sim, eu demorei, na verdade, eu estudei sempre em escolas públicas, isso é muito importante, né, falar que falar como foi o meu processo e os programas por onde eu entrei dentro da UFG. Eu, finalizando o ensino médio, é importante frisar que nesse ensino médio eu não tinha muito aparado de o que era a universidade, eu não tinha essas informações sobre carreiras, sobre os programas que existem para eu conseguir ingressar na universidade. E eu fiz todo o meu ensino médio em Goiânia, e após terminar o ensino médio, eu tive problemas em ingressar na universidade porque eu não conseguia atingir a nota mínima para passar no vestibular. Então, eu tive a oportunidade de dar no Faz Arte, que é o programa que eu conheci, né, buscando através de outras pessoas. Depois que eu terminei o ensino médio, eu tentei adquirir conhecimento sobre como que eu consigo entrar nessa universidade na UFG, porque até então era a única universidade que me possibilitava a fazer uma graduação sem nenhum custos, uma universidade de qualidade que eu queria fazer, né? Então, eu descobri esse programa, o UFG Inclui, em 2014, quando um amigo meu me falou, né, porque como eu sou indígena, a minha família toda é do Amazonas, minha família materna é do Amazonas, ela é indígena, e então meu amigo me falou que tem um programa do UFG Inclui, que a Universidade Federal tem, e que eu poderia ingressar através dessas cotas destinadas a esse público.
Então, eu estudei o 2014 inteirinho no FAISASH, que me ajudou bastante. Eu conheci gente muito querida e dispostas a professores, né, da universidade, alunos da licenciatura do UFG, que ajudou bastante. Eu consegui ingressar na universidade através do programa do UFG Inclui. Então, eu fiquei muito feliz, uma coisa que eu nunca me imaginei, estar numa universidade federal, cursar o curso de Direito, que ainda, né, é um curso bastante elitizado e que tem que mudar isso, ao meu ver, sabe? Quando eu entrei lá dentro, eu me senti um pouco excluído por não ver os meus pares, não ver pessoas como eu, como entrei há 5 anos atrás. Então, hoje está muito diferente, mas 5 anos atrás, eu era um dos poucos alunos do programa UFG Inclui que conseguiu entrar por esse programa. Bacana. Marlene, aproveitando que o Bruno falou aí do UFG Inclui, apesar de a gente hoje tentar focar um pouquinho nas vagas, mas fala para a gente brevemente o que é esse programa. Então, Marcelo, agradeço a pergunta e agradeço ao Bruno, né, na trajetória dele, falar sobre o programa UFG Inclui. Então, ele foi criado pela UFG antes da lei de cotas, por isso que a gente costuma dizer que a gente fez ações afirmativas antes da lei de cotas do SISU, que a maioria das pessoas conhece, né, em todo o Brasil. O UFG Inclui, ele começa em 2008 com vagas com recorte para pessoas negras de escola pública e uma vaga a mais para pessoas indígenas e negros quilombolas, em todos os cursos se houver demanda. Então, era um projeto que também fazia uma relação com a comunidade, com a nossa região, com a comunidade remanescente quilombola e com as comunidades indígenas do Alto Araguaia. E depois, né, quando veio a lei de cotas em 2012, então depois de 4 anos, a nossa resolução do UFG Inclui, ela muda, porque a gente logo adere ao SISU, ou seja, a lei de cotas, e o UFG Inclui acaba ficando um programa destinado para uma vaga a mais em cada curso, para além das vagas já ofertadas, para os estudantes indígenas e quilombolas, né, e negros quilombolas, mas utilizando também da nota do Enem, né, então eles se utilizam dessa nota do Enem, e existe também, obviamente, uma seleção, porque é uma vaga em cada curso, né, então são 2 vagas a mais, uma para o estudante quilombola e outra para o estudante indígena. E também, nessa reformulação da UFG Inclui, que é importante citar, se criou vagas, 12 a 17 vagas para estudantes surdos no curso de Letras Libras, que também é uma importante política pública no campo da formação, né, dos intérpretes, que a gente vê até mesmo nesse trabalho, o quanto é importante a formação desses profissionais, né. Então, o UFG Inclui hoje já tem mais de 10 anos, e logo em seguida a gente tem essas 2 políticas importantes de ingresso, a lei de cotas e o UFG Inclui. A educação intercultural, ela está dentro do UFG Inclui? Não, boa pergunta, Marcelo. A gente também considera esse um importante marco da UFG, muito bem lembrado, ele não está dentro do UFG Inclui, hoje a gente tem um percentual, né, me atrevo a dizer aqui em dados, com mais de 200 estudantes já dentro do UFG Inclui, né, tanto indígenas quanto quilombolas, mas o curso da intercultural, ele surge em 2006, então, ele também é anterior. O que é esse curso? Ele é muito importante porque ele vai pensar na formação dos professores indígenas, né? A gente está aqui com a representatividade do Bruno, ele sabe o quanto é importante, mas é um curso com outro formato, ele é destinado aos professores que estão nas comunidades e nas aldeias, né? Que já davam aula nas suas escolas e que vêm para a universidade com toda uma outra estrutura para formação intercultural indígena. Então, esse é um outro curso que daí já está com uma longa trajetória, ele tem um outro formato, um formato onde a UFG vai para as comunidades, né, para as aldeias e para as comunidades, e os estudantes indígenas vêm para a UFG, que é um calendário de alternância, que a gente chama, e é também um importante programa, né, porque ele está aí na formação dos professores indígenas, e nessa perspectiva da interculturalidade. Queria também citar um outro curso importante, que é o curso de Direito do Pronera, né, que é um curso também dentro das ações afirmativas, porque trabalha com filhos e filhas de agricultores e de assentamentos. Então, é importante pensar nesse processo de democratização, né, que a universidade vai para esses lugares. Esse curso mesmo acontece na Regional Goiás, né, não acontece aqui em Goiânia, e ele também tem o mesmo ingresso pelo SISU. Então, são outros processos de entrada muito importantes, e obrigada por a gente ter falado desses outros 2 cursos que também faz parte, né,
E que os jovens que estão nessas aldeias e que estão nesses assentamentos precisam saber que tem o curso de Direito, já teve o curso de Educação do Campo, né, que são pedagogos para trabalhar nas escolas rurais, né, então é um processo que a gente já vem construindo desde 2006. Perfeito. Quero agradecer aqui também a audiência da Kelly Maria Rodrigues, do terceiro B, tem também o Celso Henrique Garcia. Kelly podia falar qual a escola dela também, né, terceiro B. Tem o Celso Henrique Garcia também acompanhando, e a professora Janice Pereira Lopes, que é coordenadora do Espaço das Profissões, dizendo que tem bastante orgulho desse evento, orgulho de ser o UFG. Bruno, eu acredito que essas ações, essas oportunidades, elas foram importantes, são importantes para você enquanto aluno e também para outros indígenas, né, quilombolas também, como a professora Marlene trouxe. Você acredita que o acesso através de cotas, a lei de cotas, ela é importante também para a sociedade, mesmo que não seja aluno da UFG ou de qualquer universidade federal? Sim, com certeza. Eu acredito que através dessas cotas é possível fazer grandes mudanças em várias etnias, em vários grupos sociais que ao longo do tempo foram marginalizados, né? Não só com pessoas indígenas, mas as pessoas LGBTs, as pessoas negras quilombolas, a população negra, né? Então é muito importante que essas cotas elas são válidas não só dentro da universidade, mas em concursos públicos, outros processos seletivos que não seja na área pública, em empresas privadas, por exemplo. Então, são grandes oportunidades, são grandes pessoas que têm muito conhecimento, a gente tem nosso próprio conhecimento que a gente pode disseminar para outros povos, pode disseminar para as pessoas brancas, pode disseminar para a academia toda o nosso conhecimento, que é de grande riqueza, que a gente passa para as pessoas, e a gente pode fazer essa troca de informações, essa troca de conhecimentos. Então, eu acho que o acesso à educação, o acesso ao emprego de pessoas que ainda estão marginalizadas, que pessoas ainda não conseguem subir esse degrau que tanto dificulta a gente a ter esses acessos à universidade, a empregos que são considerados como elitistas, né? Então, essas cotas, ela traz todos esses benefícios que, infelizmente, a gente ainda precisa delas, né, para a gente fazer essa mobilidade social, mas, por enquanto, é necessário, é muito necessário. Bacana. Marlene, eu queria que você também comentasse essa mesma pergunta, inclusive, assim, com uma coisa que o Bruno disse antes e que me chamou a atenção, de que quando ele entrou no curso de Direito, ele não conseguia encontrar seus pares, né, assim, ele não encontrava pessoas que fossem indígenas, não conseguia ter essa diversidade. Queria que você falasse também sobre isso, assim, a importância desse sistema de cotas para a sociedade, no geral, né, e como isso contribuiu para que a gente tivesse essa diversidade, principalmente nesses cursos que são tidos como mais elitistas, né? Sim, Marcelo, eu acho que o Bruno tocou num assunto muito importante, né, que o que significa simbolicamente e efetivamente nessa mobilidade social, né, e do ingresso a essa diversidade que a gente está chamando de minorias, primeiro que é para esclarecer que são maiorias, né, o nosso povo é de maioria negra, o nosso povo tradicional oriundo são os indígenas, e são esses que não chegavam aos bancos da universidade. É preciso dizer que foram anos de discriminação, né? É preciso dizer que a gente ainda tem uma escola pública, como o Bruno deu depoimento, e eu também fiz escola pública, de que a gente tem um déficit na escola pública, né? Muitos jovens, homens e mulheres, não conseguem terminar ensino médio. Então, a gente costuma dizer na entrada, lá na matrícula, quando a gente recebe esses jovens, é que eles precisam chegar minimamente a finalizar o ensino médio.
né? A gente precisa saber que para chegar à universidade pública tem que ter terminado o ensino médio. Então, a gente, quando o Bruno fala que ainda não conseguimos mudar os quadros da universidade, né, sejam para eles na questão racial ou étnica, é porque a gente tem essa dificuldade. Tanto é que quando as vagas não são, esses 50%, às vezes não são completados. Por exemplo, essas vagas ofertadas aos indígenas no FG Inclui, não significa dizer que a gente vai ter um indígena em quilombola em cada curso da universidade, porque precisa ter demanda. Para ter demanda, esses estudantes precisam ter um incentivo para vir para a universidade. E para vir para a universidade, precisa ter toda uma infraestrutura. A gente que já está há um tempo na gestão sabe que a gente tem que se preocupar, né, Bruno, com esse, e aí os estudantes, é uma rede de apoio mesmo, que chegam de Manaus, que chegam de outros estados e que vêm para cá. Então, mas na chegada deles, o que isso representa? O que é o peso da diversidade na universidade? É o peso da pluralidade de ideias, de saberes que tem que ser colocados ali, né, em jogo. Então, a diversidade, ela muda a estrutura da universidade, ou ela tensiona para mudar. A gente precisa de representatividades em todas as profissões, em todas as licenciaturas, em todos os cursos, né? Então, a gente está falando dos de maior procura, e esse lugar que a gente coloca de cursos de elite, mas a gente precisa também de professores negros e professores indígenas, de um enfermeiro indígena. Então, a representatividade dessa diversidade de existência na universidade, nós precisamos, por exemplo, de professores e professoras trans, para poder lidar com isso, com a naturalidade que precisava e não com transfobia. Então, a representatividade de levar essa diversidade de estudantes, sim, de escola pública, né, para o diálogo com os outros, que a gente chama, né, de uma maneira equânime. Então, a universidade, ela precisa se reajustar na sua proposta pedagógica, no seu acesso físico, no seu acesso cultural. Quer dizer, vocês conhecem o Bruno, quem não conhece a UFG sabe que o núcleo está aqui na Racan, que recebe os indígenas, né, ele fala de uma arquitetura redonda, ele fala de uma oca, e lá é uma outra relação, né, que está colocada dentro da universidade. Então, eu chamo a atenção que, para além dessa arquitetura, é toda a estrutura. A diversidade, na verdade, ela tensiona, ela convida a universidade a mudar essa estrutura. E volto a dizer, o que o Bruno está chamando a atenção é porque é anos de defasagem. A gente tem 10 anos de cotas da lei do SISU, vamos precisar de mais 10 anos, infelizmente, né, porque a gente está vendo aí um abandono da escola pública. E a gente vai ver, né, os alunos do ensino médio, que possivelmente estão nos ouvindo, né, e que estão interessados para entrar, o quanto foi sofrido esse ano. A gente não pode esquecer que, para chegar na universidade, eu preciso ter uma base. Esses alunos da escola pública, esses estudantes negros, não podem desistir, e às vezes eles desistem, não porque querem, né, pelas condições de trabalho e de outras questões. Então, para você ver o peso que significa, né, a universidade receber essa diversidade, né? Então, assim, resumindo, seria isso. Bacana. Quero agradecer aqui a audiência da Camila Marques Menezes, também acompanhando o Mundo UFG nesta tarde de quarta-feira. A Kelly Maria, que é do terceiro B, ela disse que é do CPMG Francisco Antônio de Azevedo, lá em Uruaçu. Então, de repente, ó, a gente vai estar recebendo a Kelly, que é de Uruaçu, para estudar aqui conosco na UFG. Pedro Cruz também está acompanhando. Pedro Cruz vai participar conosco daqui a pouquinho, né? Mas ele já está aqui ligado no programa e dando parabéns para a professora Marlene e também para o Bruno pelos importantes esclarecimentos. Olha só, no WhatsApp ou no Instagram da TV UFG, nós fizemos uma enquete, né? Sempre antes de cada programa nós fazemos enquete para interagir com vocês. Então, se você ainda não segue o Instagram da TV UFG, é só ir lá, @TV UFG, e participar desses conteúdos que nós disponibilizamos. E uma pergunta que foi feita é a seguinte: pelo SISU 2021/1, a UFG ofereceu quantas vagas pelo sistema de cotas? 1.109, 1.509, 1.900 ou 2.179 vagas? A maioria das pessoas, na verdade não, ficou empatado entre 1.109 vagas e 2.179 vagas. Professora Marlene, você sabe qual seria a resposta correta?
Não saberia, não saberia te dizer, assim, entre o 1.000 e 2.000 é o número mais próximo. A gente, como isso, o controle das matrículas é o CGA, né, o Centro Acadêmico, a gente atua enquanto CAF depois nas comissões, então, mas essa tá próximo, esses números, eles estão bem próximos, a resposta certa. Então, se a professora Marlene chutasse, ela talvez acertaria ali, foi 2.179 vagas oferecidas aí pelo SISU, né, pelo sistema de cotas na UFG neste ano. Uma outra pergunta que nós fizemos também, nessa 100% das pessoas acertaram. Você sabia que o sistema de cotas reserva vagas nas universidades públicas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública, podendo participar negros, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda? 100% das pessoas que participaram dessa enquete responderam que sim, e sobre o UFG Inclui, que nós já falamos aqui um pouco, 83% responderam que já conhecem, 17% não conheciam, né, mas agora já conhecem um pouco. Mas falando aí um pouquinho sobre essa separação das vagas, mais uma vez, a senhora já até citou, mas eu queria que reforçasse como são separadas essas vagas, né, que são reservadas para cotas e para ampla concorrência, professora. Então, obrigada pela oportunidade. Essa distribuição, né, dos 50% das vagas para cotista, ela é importante porque a gente costuma sempre salientar para os estudantes que leiam o nosso edital, e ali tem as possibilidades de concorrência bem dentro das cotas, né? Então, quando a gente faz essa questão, ela é importante para dizer que o primeiro recorte é ter estudado em escola pública. Então, esse 50 de reserva, ele tem que ter feito o ensino médio todo ele em escola pública. Para isso, vai ter uma comissão que vai verificar, né, esse documento. É importante dizer que todas as camadas das cotas, quando eu vou me inscrever, né, ele também vai passar por o que a gente vai falar no próximo bloco, né, Marcelo, mas é por uma comissão. Então, o primeiro recorte é ter estudado em escola pública. O segundo recorte é a questão da renda, que você mencionou, né, da renda mínima. Mas a gente tem duas possibilidades. Um percentual é da renda per capita de 1,5 salário, né, de menos ou até 1,5 salário, que tem um percentual, e um outro percentual para uma renda per capita maior do que 1,5 salário. Então, tem essas duas possibilidades. Depois, dentro dessas duas distribuições de renda até 1,5 salário ou acima de 1,5 salário, de renda per capita, ou seja, familiar, né, eu tenho a questão étnica racial. Então, aí tem uma distribuição para pessoas negras, né, lidas pelo IBGE e no nosso edital como pessoas pretas e pardas, e as pessoas indígenas. E um outro percentual para as pessoas com deficiência. Então, nessa distribuição, então, a gente tem 9 possibilidades, né, dentro das 50% das vagas destinadas às cotas, a essas combinações. Então, eu sou sujeito da lei porque eu estudei em escola pública, eu me autodeclaro negro e eu tenho a renda acima ou abaixo, né, daquele percentual. Então, são várias leituras, são várias possibilidades de enquadramento, aproveitando a pergunta de vocês, né, se eu me enquadro ou não, e aí a gente chama atenção para esses recortes. O primeiro recorte, escola pública, o segundo recorte tem duas possibilidades, e também para renda. Atenção, se você vai declarar a renda, ela tem que ser muito consciente e com cuidado, porque se você declarar renda inferior a 1 salário mínimo, né, per capita, eu preciso também comprovar. Todas essas camadas da lei de cotas, né, como é uma responsabilidade da universidade de fazer elas acontecer e ser justa com quem é de direito, tem que ser muito consciente. Então, o jovem tem que falar com os pais, procurar informação para poder se inscrever, porque todas elas precisam ser comprovadas. A mesma coisa, a comissão de heteroidentificação, que vai avaliar a autodeclaração, a mesma coisa a pessoa com deficiência, que tem um outro processo muito complexo, mas é de verificar a condição declarada da pessoa com deficiência, e assim sucessivamente até chegar no seu histórico escolar e comprovar a escolaridade. Então, a gente chama muito atenção porque tem essas possibilidades, essas combinações de características que levam o sujeito de escola pública a serem sujeito das cotas, né? Ok, obrigado, professora. O Bruno, só mais uma pergunta, apesar de não ser tão ligado ao tema de hoje, mas eu acho que é importante você falar, assim, eu acho que tão importante quanto ter essas possibilidades de acesso, principalmente para você que veio de fora, né, veio de outro estado, eu acho que são as condições de ser acolhido e de continuar aqui, né? Para você, a UFG,
conseguiu te acolher e te dar condições para que você chegasse, né, ao 8º período do curso de Direito? Como que foi isso? Então, a UFG, ela tem alguns programas para estudantes indígenas, população de baixa renda, né, que oferece a casa de estudantes, oferece o restaurante universitário. Então, eu tive um aporte grande, assim, que eu consegui me manter durante todo esse tempo. Eu entrei em contato com outros parentes que faz graduação em outras universidades, e a UFG, ela é uma universidade que abraça os seus alunos, sabe? Em relação às outras que eu pude ter conhecimento. Então, eu tive grande ajuda por parte de alguns gestores da universidade. Hoje, a nossa universidade, ela tem um carinho pelos nossos alunos, pelos indígenas, pelos quilombolas, que consegue lidar, apesar dos problemas, né, que ainda tem, ela consegue lidar com essas situações de fazer com que o aluno permaneça durante essa graduação. Eu tenho um carinho muito pelo UFG, por todo o apoio que eu consegui entre alunos, entre professores. Desde o início da graduação, eu tive algumas ajudas de como eu consegui acessar esses programas que a universidade tem, como o restaurante universitário, como a casa dos estudantes. Apesar de eu nunca ter morado na casa estudante, eu tenho muitos amigos, colegas que estão lá, que têm acesso à casa estudante. Hoje não estão mais por causa da pandemia, né, e voltaram para as suas comunidades, para as suas aldeias, mas eu tive, ainda tenho, esse aporte de conseguir estar terminando a minha universidade, a UFG. Ok, muito obrigado, Bruno. Só ler aqui a participação da Maria de Fátima, França, falando: Bruno, excelente pontuação dos aspectos que enfrentam os afrodescendentes, os povos indígenas e outros grupos de minoria em nosso país. A Cláudia Ferreira também dizendo: muitas vezes a universidade não garante a nossa permanência, dando parabéns pelas falas. E aí, sobre essa questão da permanência, é algo que nós vamos falar no programa de amanhã. Então, quem quer saber mais sobre como ter acesso a esses programas, quais são oferecidos, quem tem a possibilidade ou as prioridades, né, de acessar esses serviços e esses apoios que a universidade oferece, então fique ligado no Mundo UFG de amanhã a partir das 4 da tarde, ok? Eu quero agradecer a participação do Bruno nesse programa. Nosso tempo já está se encerrando. Muito obrigado, Bruno. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Gente, vem para o UFG, se inscrevam, estudem e vem fazer essa trajetória aqui com a gente. Professora Marlene, eu ainda não me despeço de você, né, porque você continua com a gente no próximo bloco, mas a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, para que você que está nos assistindo possa conferir o 3º episódio da série Estude na UFG, que vai explicar as diferenças entre reserva de vagas e ampla concorrência. Filha, vem lanchar, senão você vai se atrasar para a aula. Ai, peraí, mãe, deixa eu terminar de arrumar meu cabelo. Ah, mãe! Oi! Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Ô, filha, por que você não deixa seu cabelo mais solto? Ai, mãe, você sabe que eu prefiro ele com trança. Ah, faz uma trança pra mim, por favor. Tá bom, filha. Mãe, você sabia que a UFG não faz mais vestibular? Mesmo? Agora você faz o Enem, aí depois você vai lá no site do Ministério da Educação e se inscreve. Olha só, tá bem diferente da época que eu fiz. Até porque são outros tempos, né, dona Márcia? Pois então você precisa se preparar para fazer um bom Enem, viu? Porque com a nota que eu tirar vai me ajudar a entrar no curso que eu quero. Ai, mas se bem que... Ai, mãe, eu nem sei o curso que eu vou fazer ainda tem que escolher entre ampla concorrência, reserva de vagas. Ai, mãe, eu nem entendi isso tudo direito. Pois então, você precisa se dedicar. Ai, mas é muita pressão, mãe. Ô, filha, eu tô gostando de ver seu interesse pela UFG. Você andava muito ansiosa.
mas eu tenho certeza que você vai passar. Você é batalhadora, minha menina. Agora você termina aqui e vem lanchar, senão você vai se atrasar para a aula. Ai, tá bom. Gostei de ver o seu interesse pela UFG, hein? Não te falei que ela é pra você? Mas olha só, quando abre as inscrições para o SISU, existem duas possibilidades para concorrer às vagas oferecidas pelas instituições. A primeira é pela ampla concorrência, que é destinada a todos os estudantes que já concluíram o ensino médio, independente se for em escola pública ou privada. Já a segunda é pela Lei de Reserva de Vagas, que é destinada a todos os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas, incluindo colégios militares e institutos federais. Funciona assim, ó, 50% das vagas de cada curso são destinados aos estudantes da ampla concorrência. Já os outros 50% são destinados aos estudantes da Lei de Reserva de Vagas. E tem mais, essa mesma lei também reserva vagas para estudantes de baixa renda, indígenas, pretos, pardos ou com deficiência, que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas. Mas você precisa ter muita atenção na hora de concorrer às vagas destinadas na lei, viu? Porque depois que sai o resultado final do SISU, você tem que ir lá na UFG para efetivar a sua matrícula. E lá você apresenta toda a documentação comprovando que você cursou e concluiu o ensino médio em escola pública, que é estudante de baixa renda ou que possui uma deficiência para as comissões de verificação. Filha, vem logo! Ô mãe, você sabia que a UFG agora reserva vagas para estudantes de escola pública? Muito bem, se você quiser assistir todos os vídeos do Estude na UFG, é só acessar o site estudenaufg.prograde.ufg.br. Lá tem muita informação interessante para quem quer estudar na Universidade Federal de Goiás. E para saber ainda mais sobre os cursos e áreas de conhecimento, você pode assistir à programação oficial do Espaço das Profissões 2021, a partir da próxima segunda-feira. Você confere toda a programação no site espaçodasprofissões.ufg.br. Bom, o assunto de hoje é reserva de vagas e livre concorrência e também sobre o trabalho da comissão de verificação que garante que os estudantes que realmente se encaixam nas cotas possam acessar a universidade. Quem vai falar sobre isso conosco agora é o presidente da Comissão Permanente de Autodeclaração, Pedro Cruz. Professor Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Josiane, a nossa intérprete aí. Ok. Junto com o Pedro temos também a Beatriz Soares, que é estudante do curso de farmácia na UFG. Beatriz, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde ao Pedro, a Josiane, a nossa intérprete. E boa tarde a todos que nos assistem. A Josiane continua aqui conosco também, fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, o que está tornando essa nossa conversa acessível para mais e mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição no início de cada bloco, para que os nossos telespectadores e a nossa audiência, com baixa visão ou que tem deficiência visual, consigam visualizar ou imaginar como somos e o ambiente em que estamos. Vou pedir para o professor Pedro, por gentileza, fazer a sua autodescrição. Então, eu sou um homem negro, tenho 60 anos de idade, uma estatura mediana, 1,64 m, com peso de 64 quilos. Sou careca, tenho o pouco de cabelo que tem é grisalho, e uso bigode também, grisalho, sem barba. Estou da minha casa, nós estamos trabalhando por conta da pandemia em casa, e a parede aqui ao fundo de onde eu estou é uma parede branca.
Ok, muito obrigado, professor Pedro Cruz, que é presidente da Comissão Permanente, Comissão de Heteroidentificação, só corrigindo a informação, Isso. Comissão de Heteroidentificação. Beatriz, por gentileza, faça a sua autodescrição para a gente. Bom, eu sou Beatriz, sou uma mulher negra, né? Estou em casa no momento, sentada. Atrás de mim tem uma parede branca, que tem flores, pois eu gosto muito, porque representa muito a vida. E um quadro que é o lema da minha família, que a gente sempre ri muito, sempre damos oportunidades e perdoamos. Bacana, obrigado, Beatriz. E já começo perguntando para você, eu queria saber um pouquinho da sua história, já que você falou da sua família, né, da sua história e da relação com o seu ingresso na UFG. Sim. Eu conheci, né, a universidade por um evento fatídico que eu vi uma pessoa que eu conheço, né, passar pela universidade. E eu procurei saber, porque o meu maior sonho sempre foi entrar, né, na Universidade Federal de Goiás. Eu falei, nossa, um dia eu vou estudar nessa faculdade. Mas como eu não sabia, aí eu procurei buscar informações para tentar entrar na universidade e, assim, de primeira eu consegui e isso me deixou muito feliz, porque hoje eu estou aqui, né, para falar um pouquinho da minha experiência. Contudo, no começo foi um choque, né? Porque você não sabe como é uma universidade, você não sabe os desafios que você vai encontrar na universidade, mas que bom que eu tive pessoas que me auxiliaram durante esse caminho, né? O programa CIP, o programa UFG Inclui, tem pessoas maravilhosas que te apoiam e que te ensinam assim, a trilhar dentro da universidade e se dar bem, né? E a minha questão da minha família me apoiou bastante por eu ser a primeira mulher negra quilombola da minha comunidade levantada do município de Jaciara a entrar na Universidade Federal. Então, assim, para mim é uma representatividade e um orgulho muito grande hoje de fazer parte de algo tão grandioso. Bacana. Depois que o aluno entra na universidade pelo sistema de cotas, ele passa por essa comissão. Professor Pedro, explica para a gente como que funciona essa comissão de heteroidentificação. Bom, essa comissão de heteroidentificação é uma comissão que foi constituída para garantir aquilo que está previsto na lei, né, sobretudo na Lei 12.711, que é a reserva de vaga para candidatos pretos, pardos e indígenas. E aqui na UFG, como nós temos um programa próprio também, os candidatos do UFG Inclui, né, que é um candidato, um projeto, um programa que não faz a reserva da vaga, mas no caso de haver demanda, ele cria 2 vagas novas, uma para indígena, outra para quilombola, e nesse caso também passam pela comissão para fazer análise documental. Eles precisam apresentar um documento da sua comunidade, documento de reconhecimento do pertencimento, né, para que ele possa, então, ingressar por esse programa na universidade. E quanto à comissão, para os demais casos dos pretos, pardos e indígenas, ela é uma comissão que também tem previsão numa portaria ministerial, portaria normativa número 4, né, que estabelece quais são os parâmetros para esse procedimento, quais são os critérios a serem adotados. A nossa comissão ela é constituída de 5 integrantes, né, observado aí a questão da raça, de gênero e, quando possível, da regionalidade, né? Porque há uma diferença para você olhar para um pardo no estado de Goiás, olhar para um pardo em Manaus e olhar para um pardo no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai encontrar diferenças na interpretação, né? Então, é preciso, e aí tem uma previsão na própria legislação para que isso ocorra. Então, a nossa comissão, ela cumpre esses critérios estabelecidos. O critério a ser analisado em relação ao candidato é o critério fenotípico, ou seja, nós estamos falando das características do candidato, características físicas.
nós estamos falando da marca que ele traz no corpo, que o identifica como essa população, preto ou pardo, né? Já que o indígena a gente faz essa verificação de forma documental, né? Então a comissão cumpre esse papel, né? E também, como previsto, e para garantir o direito ao contraditório, nós temos uma segunda banca, caso haja indeferimento na primeira, para que o candidato possa recorrer à segunda banca, certo? Então, nós atendemos, no caso da comissão da UFG, nós atendemos graduação, pós-graduação, processo seletivo para seleção de estagiários e atendemos também concursos públicos para professores e técnicos administrativos. Ela é bastante abrangente no seu campo de atuação, né? Hoje, a nossa comissão é constituída por servidores da universidade, docentes e técnicos, mas nós temos também membros externos, o Instituto Federal Goiano, né, o IFG, está aberto também para a UEG, Universidade Estadual de Goiás, e temos também o Movimento Negro fazendo parte, compondo as nossas comissões, e a Ordem dos Advogados do Brasil também, que tem a sua representação na composição das nossas bancas de heteroidentificação. Bacana. Quero agradecer aqui a participação da Edneide Matias, acompanhando, a Sandra Maria de Mesquita, também ligada aqui no Mundo UFG nesta tarde de quarta-feira. Nós estamos ao vivo, agora são 4h47. Camila Marques também aqui mandando o recado, dizendo que a UFG é para você. Pedro, o senhor falou aí sobre essa questão da possibilidade de recorrer. Queria que o senhor, de maneira breve, pudesse falar como que esse aluno pode recorrer caso o resultado não seja aquele que ele espera. Caso haja um indeferimento numa banca, na primeira banca, já há uma previsão nos nossos editais, consta do cronograma do processo seletivo, o período em que eles devem apresentar o recurso. Eles apresentam o recurso solicitando uma segunda banca, né? Aí a gente estrutura uma nova banca para poder fazer aquela verificação, deixando claro que a segunda banca é composta por pessoas que não participaram da primeira, evidentemente, para poder garantir essa lisura do processo e garantir um olhar isento dessa segunda banca sobre esse candidato. Ok. Tem um recado aqui para você, viu, Beatriz? Deixa eu só achar aqui. Não, um recado não, tem vários recados. A Amanda Gleice. Amanda Gleice dizendo: arrasou, Bia. A Maria Betânia, Beatriz maravilhosa. A Camila Marques, Pedro, meu mestre. Beatriz, você está fazendo enfermagem, você está em qual período? Eu faço farmácia e eu estou no 5º período. Farmácia, né? 5º período de farmácia. Apesar de estar no 5º período, e você, como disse para a gente, é a primeira mulher negra da sua comunidade, da sua família a entrar na universidade. Isso, de alguma maneira, já mudou alguma coisa na sua família? Sim, mudou bastante. Eu estava comentando com o Pedro, né, antes de entrar aqui agora, que esse ano muitos dos meus parentes participaram e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu sempre incentivei, vamos entrar na universidade, porque ela também é nossa, né? Ela também faz parte, a gente também pode participar, a gente também pode ter uma graduação. E isso me motiva mais a tentar mais coisas dentro da universidade. Não quero continuar só nessa graduação, quero tentar uma pós, quem sabe um mestrado, ou até mesmo um dia chegar a ser uma professora, uma coordenadora dentro da universidade, porque isso é muito importante para a nossa comunidade, para que eles possam saber que a gente pode chegar longe também, mesmo sendo negros e quilombolas de comunidades muito simples. Isso é muito importante para mim. Para a sua comunidade também, né? Isso, para a minha comunidade principalmente, porque, querendo ou não, a minha entrada na universidade incentivou outras pessoas também a quererem entrar na universidade e buscar o conhecimento. E isso é muito bom. Bacana. Salomão Rodrigues Silva Neto, Salomão Rodrigues Silva Neto, dando boa tarde para todo mundo e dando parabéns
pelo debate tão necessário. Pedro, já foram detectadas fraudes ou tentativas de fraudes nesse processo de ingresso na universidade pelo sistema de cotas? E quando isso ocorre, o que pode acontecer? Bom, eu quero agradecer essa pergunta, porque ela é muito importante, Marcelo, pelo seguinte, porque uma coisa que a gente precisa ter claro é que nem todos os casos que não se enquadram, que não se encaixam, como é o tema do nosso debate de hoje, significa que a pessoa está agindo de má fé e vem a caracterizar uma fraude, né? Obviamente que tem pessoas que às vezes vêm pela desinformação, e isso no processo a gente consegue identificar. Mas é frequente, sim, as tentativas, né? E tem alguns casos que são bem explícitos, de pessoas que são absolutamente perfil que passam muito distante do perfil exigido pela política de cotas, mas as pessoas insistem, né? Para te dar um número, quer dizer, a nossa comissão ela já atuou em mais de 6 mil avaliações, né, nesses processos seletivos, e eu digo para você que é em torno de 22% o percentual de indeferimento. Então, teoricamente, são mais de 1.000 pessoas que deixaram de ingressar porque fizeram opção para entrar por uma vaga de cotista sem que ela tivesse as condições, sem que ela tivesse o encaixe, que ela se encaixasse na política de cotas, porque ela não tinha o principal, que é o critério fenotípico, né? Que ela não tinha as características dessa população que ela se autodeclarou. Então, por isso, nós entendemos que a Comissão de Heteroidentificação ela é um importante filtro da garantia de acesso às pessoas para quem essa política foi definida, né? Quer dizer, o legislador, ao pensar na legislação para garantir o acesso a essas cotas, lembrando que isso tudo ocorre pela movimentação feita pelos movimentos sociais negros brasileiros, né? Que acabou culminando com a positivação de todos essa política, né? No formato de leis para cumprir. Então, assim, para nós agora, a tarefa nossa como gestores de política pública é assegurar a aplicação adequada, da maneira correta dessa política, sem procurando trabalhar sempre, sem fazer injustiça a ninguém, mas também garantindo o direito daquele para qual a lei foi feita e o beneficia. Perfeito. Eu vou, de certa forma, repetir uma pergunta que eu tinha feito no bloco anterior, sobre como essa lei de cotas, né, esse sistema de cotas, ele pode ser interessante para toda a sociedade. Eu queria saber essa opinião do senhor. Assim, a gente ainda encontra pessoas que são resistentes, né, a essas cotas. Queria que eu saber a sua opinião. O senhor acredita que as cotas elas têm a possibilidade de provocar uma transformação na sociedade? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu acho que quando a gente ouve a Beatriz, né, aqui, por exemplo, um exemplo que está com a gente aqui, isso fica muito claro para nós, né? Quer dizer, o depoimento dela aqui nesse momento responde, em boa medida, a pergunta, né? Quer dizer, e mais do que isso, quando nós olhamos para a nossa universidade hoje, olhávamos, se a gente compara, né, há 15, 20 anos atrás, a Universidade Federal que a gente tinha, a composição acadêmica dela, né, do corpo discente, e a gente olha hoje, a gente vai ver muito mais diversidade, a gente vai ver uma universidade muito mais colorida, uma universidade muito mais alegre, né? E isso, para mim, sem sombra de dúvida, né, é um processo de transformação e transformação profunda. Imagina a transformação que não ocorre, por exemplo, numa aldeia indígena, quando você tem uma indígena que vem aqui, nós temos indígena fazendo doutorado aqui com a gente, né? Tem indígena que já fez doutorado, nós temos indígena fazendo, temos quilombola fazendo mestrado, então tentando agora fazer o doutorado. Então, isso é um processo de transformação. Essas pessoas, quando voltam para suas comunidades, o seu exemplo arrasta para as pessoas para poder
quererem fazer mais, né? Além disso, ela pode transformar a realidade local da sua comunidade, né? Quando ela adquire esse novo conhecimento e ela leva isso em forma de produção, de trabalho, de conhecimento para dentro da sua comunidade. Então, eu não tenho dúvida que as cotas transformam a realidade das pessoas, da sociedade, né? A resistência que ainda existe, embora isso não esteja mais em discussão, porque esse tema, para mim, ele está vencido. Quando o Supremo Tribunal Federal declara a legalidade das cotas e declara a legitimidade da Comissão de Heteroidentificação para atuar, fazendo a complementação da autodeclaração, por reconhecer que ela não tem valor absoluto, né? E também por reconhecer que já havia um processo de fraudes ocorrendo no país, eu acho que esse mecanismo, ele, assim, se fortalece para poder dar essas garantias. E eu não tenho dúvida em afirmar, digo de novo, a sociedade está, sim, sendo transformada por meio do acesso dessas comunidades que não acessavam a universidade, e hoje elas estão não só acessando, mas como elas estão conseguindo ingressar e concluir o curso. É uma alegria ver a Beatriz dizer para nós que ela está concluindo o seu curso numa área tão importante, tão necessária, e ela disse no início da fala dela que ela tinha filtros que a impediam de entrar. E ela entrou, e um dos grandes discursos que nós tínhamos dos que se posicionam contra as cotas é de que se a universidade abrisse as portas para ingressar a pessoa via cotas, a qualidade do ensino ia cair. E nós hoje temos pesquisas que provam que os alunos cotistas têm aproveitamento acadêmico igual e em 27 cursos nossos superior aos alunos de ampla concorrência. Então, para mim, isso não deixa dúvida nenhuma. A dificuldade do filtro era para ingresso, que nem sempre é justo, que é a mesma coisa de eu falar aqui agora, por exemplo, desse discurso da meritocracia. É muito importante a gente tocar nesse ponto, porque quem defende a meritocracia esquece que, num processo de corrida, um está saindo de um lugar e o outro está saindo do outro. Então, não tem mérito nisso. O mérito é quando você tem condições iguais, quando você parte do mesmo lugar e você tem a mesma distância para percorrer, com a mesma preparação que o outro teve. E aí sim você pode falar em mérito. E fora isso, não tem condições de aceitar esse discurso. Para mim, ele é falacioso. Perfeito. Nós já estamos aí no último minuto de programa. Beatriz, você quer comentar? Não, para mim a fala do Pedro foi maravilhosa, não tem nem o que tirar e nem pôr, foi muito completa, ele falou só a mais absoluta verdade, então eu só assino embaixo. Ok, eu quero agradecer então, Beatriz, a sua participação conosco aqui no Mundo UFG, te parabenizar por ser a primeira mulher negra da família a estar na universidade e ser aí um motivo de incentivo para outras pessoas da sua família e da sua comunidade. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo pelo convite para participar do programa. Isso vai ser mais uma conquista. Obrigada. De nada. Quero agradecer também ao Pedro. Preciso só fazer duas pequenas correções. Uma é que às vezes eu chamo o Pedro de professor, pelo vício que a gente tem de entrevistar tanto professor. E eu tinha dito que a Marlene continuaria conosco, mas ela não continuou, mas deixou um abraço para todos, né? Que na verdade quem ia participar realmente era o Pedro e a Beatriz. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre importante a gente ter a oportunidade de falar para os estudantes que vêm para a universidade e para os que estão dentro da universidade. Então, para aqueles que querem entrar na nossa universidade, só um lembrete. Não deixem de ler todo um edital quando você for concorrer a um processo seletivo e todos os documentos que ali estão mencionados. Porque ao deixar de ler, você pode perder a oportunidade, deixar de cumprir um dos itens do edital e ficar de fora de uma oportunidade tão grande para você e para sua família. É isso, muito obrigado. Quero agradecer também a todos os que nos ouvem e nos vê nesse momento. Um abraço a todos e a todas. Obrigado. Nós ficamos por aqui, mas você pode assistir ao Esquenta do Espaço das Profissões até a sexta-feira. Você pode acompanhar também o programa na Rádio Universitária, de terça até sábado, ao meio-dia,
e como podcast no perfil da rádio, no Deezer e no Spotify. A partir de segunda-feira, dia 3 de maio, tem as transmissões oficiais do evento, tem a transmissão oficial do evento no canal da UFG, oficial no YouTube, na Rádio Universitária, e também aqui na TV UFG. Você pode conferir toda a programação no site espaçodasprofissões.ufg.br. Fique em casa, se puder, use máscara quando sair e seja solidário. Então, se você puder doar qualquer quantia para a Frente Solidária Vacina, Arte e Solidariedade, que está auxiliando populações vulneráveis, vai ser muito bom. Quem está nos assistindo pela TV pode participar por meio do QR Code que está aparecendo aqui na tela. E quem está acompanhando pela Rádio Universitária também pode fazer um Pix para a conta da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. A chave é o endereço de e-mail, frentesolidaria@rtve.org.br. frentesolidaria@rtve.org.br. Obrigado, a gente se encontra novamente amanhã a partir das 4 da tarde com a Letícia Brito. Eu volto na sexta. Tchau, tchau.